Tem uma pergunta, Bianca. Muitas pessoas, enfim, pedem dicas, toques em torno de oratória. Porque, enfim, às vezes vê foto minhas em grandes eventos, em palestras. Eu falo para todo mundo, eu não sou palestrante. Palestras foi efeito colateral do bem sobre a minha profissão. Sempre fui empreendedor, sempre fui vendedor e escritor. E fazer palestras foi mais um efeito colateral da minha própria profissão na venda direta. Sempre treinar seminários de vendas, convenções de vendas. Eu aprendi, entre aspas, a palestrar na marra, no treino. Aquela coisa, cara, não me expressei bem de novo, mais uma chance, mais uma chance. Não consegui ser claro na mensagem, não consegui me conectar com a audiência. Não consegui, obviamente foi, nossa, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Sabe, segredos da comunicação, que pausa, entonação, respiração. E eu fui aprendendo, né? Isso por percepção. Sim. Não é a melhor forma de aprender, porque você gasta muito tempo, energia e esforço. É muito melhor acompanhar quem fala, né? Ou ouvir um podcast, que você tem essa máquina do tempo, né? De aprender com erros de outras pessoas, com, enfim, coisas nesse sentido. Mas o que eu quero dizer é, quando geralmente eu dou, geralmente que é o fundamento, e é a minha vida, né? Treino. Comunicar, você aproveitar, e para todo mundo que tá nos ouvindo assim, eu sempre fui um cara que eu aproveitei desde pequenas oportunidades de me comunicar. Eu tô sabe, um almoço em família, eu levanto o braço para poder contar uma boa história que aconteceu naquela semana, que eu tô num ambiente seguro, tô só na minha família, não vai ter condenação, é aquela coisa. Eu sempre fui treinando de maneira inconsciente, eu chamo que é um competente inconsciente. Agora, de maneira consciente, como que uma pessoa pode melhorar a comunicação, a oratória dela? Treino eu vejo que é uma. Você treinar a falar. Você treinar. Quais são outras técnicas para melhorar a oratória? Treino. Técnica 2, treino. 3, treino. 4, treino. Me permita fazer talvez uma provocação para você entender se você de fato fez errado. Na verdade, você fez tudo isso consciente. Caio, nada disso foi feito porque você não escolheu fazer. E esse é o grande ponto do desenvolvimento de pessoas. Vocês fazem isso da vida. Vocês, né? O core do trabalho de um vendedor. E vocês, além de vendedores, são empresários, empreendedores e impulsionadores de pessoas e carreiras e por aí vai. Quando a gente muda a percepção de uma pessoa, quando ela sente isso fisicamente, de alguma forma, essa percepção, você escolheu isso. E aí, o que você fez? Bom, esse aqui não tá bom, eu vou precisar melhorar essa entonação. Que de alguma forma você absorveu esse conteúdo, estudou alguma coisinha, leu alguma coisinha, viu que alguém fazia, foi lá e fez. É exatamente a mesma coisa. A diferença é que você pode ter o caminho facilitado. Em vez dessa sofrência toda, foi lá, catou sozinho, foi cavucando o negócio ali. 14 anos, cara. Saiu catando. 13 anos, cara, que eu já faço eventos. Exato. Então, você pode encurtar esse espaço de tempo com apoio, com um especialista te acompanhando, com um método estruturado. Então, se eu seguir esse passo a passo, eu me aproximo mais do desenvolvimento, mas ainda é treino. E essa é a maior dificuldade de vender curso de oratória neste país, meu povo. Porque é o seguinte, o povo entende que vai apertar um botão na cabeça e que agora eu falo em público. Aí eu falo, olha, então, para você falar bem em público, você tem que falar em público. Entendeu? E aí eu sempre faço essa brincadeira com os meus alunos, com os meus mentorados, o seguinte, eu falo, é o seguinte, se você assistir jogo de futebol aos domingos na TV, você vira jogador de futebol? Não. Se você for ao estádio assistir o seu time, você vira jogador de futebol? Não. Se você lê a biografia do fulano, você vira jogador de futebol? Não. Orador é a mesma coisa. Pode fazer curso, pode ler livro, pode ouvir podcast, pode fazer o que quiser. O que você fica? Consciente. Isso fica. Porque você aprende a identificar. Mas a performance não muda se você não aplicar. Perfeito. Mas aí vem a parte que a gente vem um pontinho atrás, que é a questão da timidez, que vocês falam bastante. E até seria interessante se você pudesse diferenciar, são 3 tipos de timidez, né? E como que as pessoas conseguem identificar quais elas são e como que ela desenvolve isso para ter a coragem de falar em público? A timidez, existe a timidez situacional, que é onde a gente tem condição de atuar. Um treinador, um especialista em comunicação, um coach de oratória, enfim, eu me chamo de treinadora, entendo que funciona melhor esse cargo, essa função para mim. Ele vai identificar quando você trava em situações específicas, certo? Quando você é uma pessoa desenvolta no seu meio, você tem amigos, você
faz relacionamentos de forma saudável, você lida bem com a sua família, as coisas fluem como de uma maneira natural e até saudável, não necessariamente precisa ser o vereador, a pessoa que tem 1000 amigos, não isso, mas tem relacionamentos normalmente saudáveis, não tenho barreiras para isso, mas ao me expor eu sinto dificuldade. Aí nós estamos falando da timidez situacional, que é onde um curso de oratória, uma mentoria, o conhecimento de oratória te apoia. Agora, existe o tímido, que a gente chama de tímido crônico, que aí é um depósito de camadas, de dificuldades ao longo da vida e que pode envolver situações muito mais profundas como traumas. Aí treinador de oratória não tem função ali, a menos que essa pessoa esteja sendo acompanhada por um especialista, como um psicólogo, por exemplo, tudo bem? Aí é tratamento. O que um treinador, um curso de oratória faz nesse momento? Ele apoia, mas precisa ser tratado com outra área de atuação, tá? Então, são esses dois tipos, mais ou menos. Mas eu digo sempre que os tímidos são os melhores oradores, porque eles reconhecem a necessidade. Eles sabem que são ruins. E quando ele sabe que ele fala, eu preciso de mais. O meu investimento e o meu esforço tem que ser maior. E eu bato muito nessa tecla, a preparação é o grande lance de um bom orador. Os tímidos se preparam mais. Então, eles conseguem aplicar as técnicas de uma forma mais efetiva do que os improvisadores. Isso você falou de uma maneira brilhante, né? Porque o primeiro passo na mudança é sempre o reconhecimento. Sim. A gente nunca muda algo que a gente reconhece que precisa mudar. Então, nessa parte, os tímidos têm uma grande virtude, porque o reconhecimento que eu preciso do desenvolvimento é muito mais nítido e ele se inclina mais uma decisão de preciso estudar sobre. Exato. Do que aquela, não, eu já sei falar aqui, ó. Descarado, aqui, já vou lá e falo. Já sei falar, né? Primeiro, você falou de timidez, e o Pedro Calabres, um grande amigo, ele fala algo fundamental, né? E eu achei brilhante essa colocação dele, que a neurociência fala que a timidez é a manifestação problemática da vergonha. Uhum. A manifestação problemática da vergonha. Primeiro, ter vergonha é bom. Uhum. Ninguém aguenta ficar do lado de um amigo sem vergonha. Você tá no lugar, o cara não tem vergonha, fala alguma coisa que, nossa, deixa todo mundo constrangido. O filtro, né? A falta de filtro. Não tem vergonha nenhuma. Então, ter vergonha é bom. Agora, aquela manifestação problemática da vergonha ao ponto de você não conseguir colocar o seu ponto de vista, a sua opinião, as suas necessidades. Bateu, foi no excesso. E você falou de muito bem, às vezes é situacional, né? Situacional, quando são situações específicas. Porque assim, o cérebro, gente, ele tem o alcance dele ali, a gente é programado para sobreviver, ponto final. Sim. E essas situações, o que o cérebro, assim, de uma forma muito caricata e simplista, claro, gente, não é só isso, mas o que o cérebro faz, ele confunde uma plateia de 20 pessoas com um tubarão, com um leão. É assim que ele entende, que tipo, ele vai ser comido. Sai correndo daí, porque o mecanismo de luta ou fuga, por que a gente treme as extremidades? Por que a mão fica gelada? Por que né, as pernas começam a ficar boca seca, tudo isso? Porque você tá em luta ou fuga, porque o teu corpo tá dizendo pra você, isso é perigoso, vaza. Tô mandando hormônio à beça pra você vazar daí. E você não vai sair correndo do palco, então você fica lá se chacoalhando todo. Então aí entram os mecanismos de preparação que aliviam essa questão e que aí, métodos assistidos, você é exposto a situações assim durante um treinamento e essa exposição vai dizendo para o seu cérebro, filhão, calma aí, não é tubarão não, tem meia dúzia de pessoas aí, ninguém vai te comer, você consegue. Tem alguns exercícios que a galera... Eu tava lembrando agora, quando eu fui convidada para fazer a nossa primeira reunião aberta para 150 pessoas. E eu já tinha carro nessa época. Eu lembro que eu fui no carro o caminho inteiro, ensaiando a apresentação. E aí chegou uma hora que eu falei, mas por que eu tô ensaiando tanto? Eu já sei o que eu tenho que falar. Né? A insegurança e tudo mais. E aí eu lembro que a hora que foi exatamente isso. Me deram um laser point, que eu não podia apontar. Porque ficava, assim, tremendo o tempo inteiro, sabe? Okay. Assim, e ele sentado na primeira cadeira, assim, na minha frente. Contextualizando, ele ia fazer um treinamento de produto, cara, para 150 pessoas. Foi a primeira vez que eu falei pra tanta gente assim, e era um formato de auditório. Então, e aí a boca seca. E eu, misericórdia, nossa. É o paredão da morte. Paredão da morte. Gente. Mas a hora que eu saí, eu me senti tão empoderada, porque eu falei assim, eu sobrevivi. Aí eu falei, eu quero de novo. E agora, aí você vai ficando cara de pau, aí você fica agoniado que você não tá falando no microfone ali. Eu quero agora. Vai, me chama, eu quero ir ali.
E é muito engraçado, né? A gente conseguir ver essa transformação. Um ponto muito legal, Fabi, que, assim, o povo, quem tá escutando a gente, por favor, a cada conquista é uma droguinha, uma serotonina, olha, maravilhosa. A cada desafio que você vence, cada vídeo que você gravou, cada reunião que você conduziu, cada treinamento que você conseguiu dar, cada palestra que você conseguiu conduzir, é uma realização. E a gente bate muito nisso. Foca no que? Se permita errar, esse é o problema. Eu encontro muita gente que está prostrado no primeiro step ainda, no primeiro degrau, porque não quer se dar a chance do erro. Eu não posso errar, mas eu falo, mas você nunca fez, criatura? Quem é que começa bom em alguma coisa? Nunca fez, quer ser bom? Como assim? Não posso errar na minha primeira... Tem uma reunião lá toda segunda, o pessoal pede pra falar, eu não posso errar nessa reunião. Mas quando você já fez? Não, nunca levantei a mão pra... Eu falo assim, filhão, você demorou 2 anos pra andar. Sim. Pra andar, pra conseguir ficar em pé nas tuas perninhas. E você quer ficar bom na primeira. Tem algum exercício que a galera pode fazer? Tipo, quem tá ouvindo esse podcast, e às vezes ele tá no trabalho, indo pro trabalho agora. Tem. Ele tá ouvindo no carro dele, ou ele tá ali no trabalho e fala assim, meu, ainda bem que a Bia tá aí, cara, eu tenho que falar. Enquanto eu tô numa reunião, Tem. me ajuda. Pega o livro do Caio, quem tá aí... Abre alguma página. Isso, e reza. Exercício muito legal, gente. Tudo que puder fazer de amplitude é muito interessante para aumentar poder de expressão. Então, pegar textos difíceis, alguma coisa que tem um vocabulário que você não tem Domínio. costume, não tem o domínio. Pega a Bíblia, que tem uma linguagem erudita, por exemplo, e leia em voz alta, mas bem exagerado. Mais exagerado, daquela boca que você parece que vai engolir alguém. Assim, não temos dicção boa, pronúncia boa, não temos elocução boa com boquinha fechada. Boquinha de peixinho não adianta, temos que aprender. Então, tudo que a gente exercita de amplitude vai gerenciando, vai dando códigos pra gente de confiança. Uau, que legal. São as exposições, né? Poses de exposição, tudo que é amplitude, eu estou me mostrando para o mundo. Ao me mostrar, eu encorajo o meu cérebro a se preparar para aquela amostragem, né? Para aquela situação de exposição. Então, é um ótimo exercício fazer exercícios em voz alta e falar com um volume muito maior do que o costume, com uma amplitude de voz muito maior do que de costume, abrir muito a boca, abrir muito os braços. O exagero ajuda o orador, tá? Principalmente para quem tem dificuldade de expandir. Agora, nós temos os faladores também, tá? Que a gente também treina faladores. Existe uma diferença, né? Entre orador e falador. Os faladores, gente, é o difícil treinar. Tem gente que tem que treinar a falar menos, é isso. Esse é o que você corta as asinhas, sabe? Assim, aí é difícil. O falador, a gente... muda. Então, eu hoje, trabalho com pessoas que são muito amplas e que querem deixar a comunicação como um diamante, vão lapidando. Então, o exagero, a gente lapida com a oratória, a falta de estrutura, de linha de raciocínio clara, a gente vai estruturar com a oratória. Então, a gente também faz o caminho contrário, que é conter os falastrões, porque o falastrão também não é assertivo, também não se faz ser entendido, ele irrita, certo? É coisa que todo exagero é burro, né?